Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de Santa Faustina e Santa Clara de Assis. Vou pedir que elas duas, que tanto amaram a pureza da alma delas, né, virgens, nos guardem para a vida eterna. E nós que perdemos essa pureza, né, que ao menos a gente recobre ela pela penitência e que Deus nos livre do mal, né, e nos guarde para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então tá. Então a gente vai acabar aqui o estudo dos anjos e a gente vai falar sobre os anjos que eles têm o poder de se manifestar na aparência e na possessão. Então eu vou repetir um pouquinho para o Carlos pegar. É só isso que falta e a gente termina. Bom, eles têm o poder de assumir a aparência de corpos, os anjos, tá? Tanto os bons quanto os maus. Eles precisam se manifestar de tal modo que a alma humana tenha capacidade de compreender tal manifestação. Sim, porque a gente não compreenderia se eles se manifestassem como espíritos puros, a gente não tem essa capacidade. Então, eles precisam né, ter essa manifestação de acordo com a nossa capacidade. E é super interessante que Santo Tomás vai falar que eles operam a partir do ar. Olha que incrível. Parece uma coisa de, como ciência, né? De, sei lá, uma coisa assim muito. Eles condensam o ar, eles conhecem a essência das coisas, então eles condensam o ar, porque eles conhecem as substâncias, então eles sabem a quantidade necessária para formar uma figura de um corpo humano. Então eles podem também atuar na cor, no peso, no tamanho, e aí eles aproveitam esse conhecimento do ar e criam corpos que não são corpos vivos como os nossos corpos, né? Eles não têm a vida que nós temos, mas eles vão. É só uma manifestação e quando aquilo terminar, terminou, acabou aquele corpo aparente. É como se fosse um. Como chama aquela coisa virtual? É uma projeção de imagem tridimensional? Como chama aquilo? Vocês sabem aquela coisa que hoje em dia eles projetam uma imagem tridimensional? É como se fosse uma imagem virtual projetada, que nem esses caras que colocam esses óculos assim e vê um monte de coisa. Holograma? 3D, Holograma, holograma. isso. Isso, é como se fosse um holograma. Ele faz aquilo ali acontecer e depois aquilo termina, entende? Então, o anjo bom, ele assume esses corpos com fulgor e são esplendorosos e belos, e a pessoa que vê, ela sempre entende imediatamente que é um corpo de um anjo e que é alguém superior a ela, né? A pessoa entende imediatamente. E já o anjo mau, oi, achei que o Carlos falou alguma coisa. Já o anjo mau, a aparência dele é feia, aberrante, repugnante, porque ele não tem beleza, né? Porque ele não tem Deus, então ele só tem ódio, né? Feiura, treva, né? Ele não tem a harmonia, a unidade da forma, enfim, são figuras horrorosas. Aquele artista chamado Bosch, é um artista medieval, ele pintou figuras horrendas, né? Que, para demonstrar como é que é o inferno. São coisas horrorosas mesmo. Então, também tem os anjos maus, eles também têm capacidade de fazer uma coisa que chama de se transformar em anjos de luz. Eles podem simular que eles são anjos bons, ou que eles são Jesus, ou que alguma coisa assim, mas a Santa Teresa d'Ávila, ela ensinou que é só jogar água benta, que se for o demônio, aquilo acaba imediatamente, né? Se for o anjo bom, se for Jesus mesmo, ou Nossa Senhora, a imagem não vai embora quando você joga água benta, né? Então, esses sacramentais, vocês sabem que eles são muito eficientes, né, eficazes. E Santa Teresa d'Ávila fala que o demônio tem horror à água benta, né? Porque
porque quando a água é benta, ela fica tão pura e ele sendo uma criatura superior à água, ela é mais pura do que ele. Ele é imundo, né? Então ele tem horror de água benta, não pode encostar nele que ele realmente vai embora. E a possessão é a capacidade do demônio. Ele tem, olha, é uma manifestação do demônio sobre a alma humana e enquanto entra no corpo do homem, né? O demônio entra no corpo do homem mesmo, tá? Ele toma e assume e possui as faculdades da alma, que é a inteligência, e não, ele não toma a vontade, ele só toma a inteligência. Ele não pode tomar a vontade da pessoa que tá possessa, porque senão ela perderia. Eu não sei, agora eu esqueci. Eu vou ler aqui que eu vou lembrando. Peraí. Mediante uma operação que consiste em tomar, assumir e possuir as faculdades da alma, e mediante isso todo o corpo. O homem não perde o poder sobre suas faculdades. Ah, está aqui a explicação. Apenas não tem força sobre um poder que lhe transcende. Então tá. As faculdades da inteligência, da vontade e da memória são tomadas pelo demônio. E a pessoa, como o demônio é um anjo superior, a pessoa não tem força para lutar contra esse ser, que realmente toma o corpo, é possessão mesmo, ele entra no corpo da pessoa. O homem, ele não. Tá. A possessão, ela é permitida por Deus, tá? E por isso não precisa da cumplicidade da alma possessa. Então, tem muita gente que associa pessoas muito mais à possessão, mas às vezes uma pessoa possessa, ela pode ser uma santa, sabia? Ela não necessariamente tá em pecado, inclusive, porque ela não tem controle. Então, as coisas que o demônio faz com ela não tem ela não está pecando, porque não é ela que está fazendo, entende? Então, assim, Hitler era possesso. Não, ele até podia ser possesso, mas a maldade, ela não está vinculada à possessão exatamente, entende? Porque um possesso, ele não tem domínio sobre aquilo, então ele não está pecando. Se o demônio estuprar 50 pessoas, né, usando o corpo daquela pessoa, e a pessoa não está pecando, porque não foi ela que fez aquilo. Entendeu? Tô dando um exemplo assim bem absurdo. Se ele matar uma pessoa, a pessoa também não tem culpa, né? Vai ser complicado provar, por exemplo, para a justiça humana que não foi ela que matou, mas Deus sabe que a pessoa está possessa, né? Então, ela não tem culpa das coisas que o demônio está fazendo com ela. O anjo bom, ele não tem esse tipo de ação, né? Ele não se manifesta pela possessão. Por quê? Porque ele respeita a liberdade humana, né? E o diabo não, ele não respeita nada. Que respeito que o diabo vai ter? Ele nenhum, coisa nenhuma, né? Então ele usa desse poder dele para entrar numa alma. Os demônios, eles podem insinuar ou persuadir a alma por uma paixão defeituosa, que é a obsessão. Sim, a infestação pessoal, ou seja, ainda não é possessão, né? Mas a pessoa ela pode ter como se fosse um demônio do lado dela o tempo inteiro, né? Insinuando e persuadindo 1 milhão de coisas, como uma infestação pessoal em cima dela, entendeu? É, o anjo mau, ele atua sobre a imaginação ou qualquer sensação corpórea, né? E na obsessão ele faz isso, né? A obsessão causa a cegueira da alma e a impede de ver a luz da graça, o que implica na aversão a Deus e a conversão à criatura. Então, aqui, a pessoa em questão, ela já é bem diferente da possessão, tá? O que ele está dizendo aqui é que a pessoa, ela teria capacidade de se ver livre disso, né? Porque ele está dizendo que implica na aversão a Deus e a conversão à criatura, ou seja, a pessoa quer a criatura e não quer a Deus, né? É como
Essas pessoas que são, por exemplo, pedófilos, né, ele não consegue controlar as suas, né, os seus instintos, né, mais baixos. Então, ele não está possesso para fazer aquilo. Ele foi galgando uma situação de pecado a ponto de ter, por exemplo, uma infestação pessoal, né? Mas ele está pecando. Por quê? Porque é muito diferente a obsessão da possessão, entende? Apesar da possessão ser assustadora, e deixa a gente apavorado, mas a pessoa que possessa, ela realmente não peca, né? Com as piores coisas do mundo que o demônio fizer com ela. Mas na obsessão, não, a pessoa está pecando. Por quê? Porque é uma situação que teria controle se ela tivesse, é, como fala, se ela tivesse bloqueado aquilo antes, né? Por que que ela está nessa situação? Porque ela não quis a graça de Deus, né? Porque pela graça, Deus permite essas coisas para a pessoa aprender a lutar. E ele permite a possessão para provar que o demônio existe. Por isso que a pessoa está isenta do pecado. Porque é uma prova cabal, né? A possessão é uma prova cabal do demônio, né? Você vê uma pessoa, por exemplo, uma pessoa franzina, magricela, e ela está lá levantando, né, carro, jogando não sei quantos homens para um lado e para o outro, porque a pessoa tem essas manifestações, né? Ela fica com uma força física muito grande, ninguém segura, não sei o quê, a pessoa fala línguas que ela desconhece. Eu também descobri que os demônios gostam muito e Deus permite, né? De tomar os corpos de mulheres grávidas, porque eles odeiam, né, a gravidez por causa da encarnação de Deus, né? Então Deus permite a possessão para provar que o demônio existe. No caso da infestação, ele permite, mas ele deu a graça para a pessoa não ir chegar até aquele ponto, né? E a pessoa chegou, tipo, sabe esses caras envolvidos aí com essas histórias de pedofilia? P. Diddy, Epstein. Esses caras tinham o quê? Uma infestação pessoal, né? Porque você pegar um monte de criança para estuprar, para isso, para aquilo, é além da possibilidade, né, de qualquer sanidade de uma alma, né? Mas o cara está fazendo aquilo porque ele quer, né? Um cara desse, que quando morre, ele odeia a Deus. Se falar, você quer voltar para consertar tudo? Não, eu odeio, eu faria tudo de novo, até pior, né? Esses caras que foram, por exemplo, que fizeram massacres de holocaustos e tudo mais, eles não eram possessos, eles tinham uma obsessão, é diferente. Está fazendo porque quer mesmo, porque é mal, porque a maldade humana pode ir até a bestialidade, né? Deus prova com isso que o homem ele pode ir até a bestialidade quando ele não tem Deus. Ele pode ir até nesse nível. A maldade vai até onde a pessoa quer. Assim como a bondade vai até um santo, né? A bondade vai até uma Santa Clara de Assis, uma Santa Faustina. E a maldade vai até né, um, um Marx, um, um Hitler, enfim, é isso. A maldade é isso também. Ela não tem fim, quer dizer, ela tem fim, mas ela vai até circunstâncias dramáticas, né? Mas, enfim, é, o, assim, também o demônio ele pode fazer as infestações sobre coisas, né? Sobre objetos. Em geral, são objetos usados para. Tipo assim, a pessoa é macumbeira, aí tem um objeto lá, então o demônio é como se ele pudesse ficar ali naquele objeto, ele também pode. Ele tem o poder de mover as coisas, né? Então ele pode mover esses objetos, né? Esse negócio de tipo
como derrubar coisa, casas que são infestadas por demônios que ninguém. Deus permite, sabia, que eles fiquem ali morando ali. E às vezes ninguém consegue tirar mesmo, fica ali, né? Ninguém consegue entrar, ninguém consegue se mexer. Tem gente que às vezes aluga casa, tem que sair porque não consegue ficar porque está infestada de demônio. Tem mil histórias assim, são verdadeiras, né? Porque os demônios, eles também não querem ir para o inferno, porque o inferno é o inferno. Eles preferem ficar aqui fora. Porque, claro, lá ele vai estar convivendo com coisas que são insuportáveis. Então, os teólogos dizem que eles preferem não ir. É que nem aqueles demônios que saem e pedem para entrar nos porcos, e eles todos se afundam, né, no mar, os porcos caem num penhasco. Então, eles tomam posse de bichos, sabe? Porque eles têm essa. É como se fosse uma possessão nos animais que eles fazem. E essas infestações realmente são muito perigosas, né? E aí, às vezes, ninguém consegue tirar mesmo. Eles moram naquele lugar ali e ficam ali para sempre, né? Ao contrário, o anjo bom, por exemplo, ele pode se manifestar perto de algumas coisas sagradas, como, por exemplo, uma relíquia de um santo, né? Porque ali está, né, manifesta a bondade de Deus, né? Aquilo que pertenceu a um santo, né? Então eles podem se manifestar por causa daquela relíquia, por exemplo. Flavinha, vai Tá, cair a qualquer momento. tá Um bom. minuto. Tá, então a gente volta só para fechar, porque eu só tenho uma coisinha muito importante para ler aqui que o Papa João Paulo II falou. Aí a gente fala rapidinho sobre alguma coisa que vocês queiram perguntar, tá bom? Tá. Então vamos sair, a gente. Tá, um beijo.